uma coisa nessa vida que ninguém consegue escapar é que você passa a vida inteira tendo que lidar com pessoas. Principalmente pessoas que estão num ambiente que envolve venda, persuasão, influência. Quando você tem um produto e você quer fazer que as pessoas comprem esse produto, independentemente se você está no marketing digital, se você está no mundo presencial, se é um produto online, se é um produto físico, seja o que for que você venda, como você vende para pessoas. Quanto mais você conhecer sobre o comportamento das pessoas, mais vendas você vai conseguir fazer. E como a gente não passa um único santo dia sem ter que se relacionar com pessoas, você tem um laboratório à sua disposição todos os dias para aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros. Porque você lida com essas pessoas no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente cotidiano, você está cercado tendo que se relacionar e lidar com pessoas. Aí volta pro assunto, porque eu quero falar aqui de 6 livros que vão fazer você vender mais. Mas não são livros de venda, são livros sobre comportamento humano. Porque ao conhecer o comportamento humano, você descobre o que faz as pessoas tomarem as decisões que tomam. Por que as pessoas agem como agem? E quanto mais você conhece por que as pessoas tomam certas decisões baseadas nos estímulos que elas recebem, maiores são as suas chances de ter êxito em uma venda. É claro que eu estou falando de venda de produtos mesmo, mas você também pode vender uma ideia, pode vender uma imagem, pode vender uma aparência, pode vender uma opinião, você pode vender tudo que você quiser. Agora, se você quiser fazer mais dinheiro, você vai vender produtos. E você vai vender produtos para pessoas. E pessoas têm tipos específicos de comportamento e ações que elas tomam baseadas nos estímulos que elas recebem. Por isso, os 6 livros que eu vou te mostrar aqui mudaram a minha vida, porque eu comecei a ter uma nova perspectiva sobre o comportamento humano. E isso mudou a minha forma de falar, a minha forma de escrever, a minha forma de viver, a minha forma de me comportar diante das outras pessoas. E eu vou mostrar essa relação de 6 livros do 6º para o primeiro, porque o primeiro foi o que definitivamente estabeleceu a maior mudança de todas que eu já passei na vida em relação à vida profissional e venda. Então, 6º livro de Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. É muito importante esse livro porque aqui o autor Dan Ariely, ele mostra como o nosso comportamento é previsível diante dos estímulos que nós recebemos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação, de uma circunstância, essa situação e essa circunstância, ela gera determinadas decisões em nós. E muitas das vezes as decisões que nós tomamos não são as melhores decisões para a nossa vida. E é curioso esse tema, né? Previsivelmente racional, ou seja, é praticamente possível prever que você tende a tomar uma decisão errada em certas situações na sua vida. E como a gente pode aproveitar isso? Primeiro se conhecendo, percebendo onde você está tomando decisões erradas e como se prevenir, mas previsivelmente trabalhar isso para não cair nessas armadilhas. E aí quando você trabalha isso em você, você começa a ver esse tipo de comportamento no outro. E o livro traz um aprofundamento como, por exemplo, em decisões como perder o peso, comprar um carro ou escolher um parceiro, constantemente a gente paga mais, subestima e procrastina. Então é um livro realmente muito forte para você entender por que às vezes em questões tão importantes e delicadas na nossa vida, tendo diante de nós as melhores opções, nós ainda escolhemos as piores. E o 5º livro é esse aqui do autor Martin Lindstrom, o livro A Lógica do Consumo, que mostra verdades e mentiras sobre por que compramos. Esse livro aqui ele é particularmente impressionante porque ele trata questões polêmicas como, por exemplo, linguagem subliminar, sexo na propaganda, como a persuasão penetra na nossa mente e nos faz tomar decisões de compra
ritualizadas. Inclusive lá na página 91, que eu anotei aqui, que é muito curioso, olha para você ver, de fato, na maioria das vezes, a compra de um produto é mais um comportamento ritualizado do que uma decisão consciente. Lembra, isso até combina com o livro de Dan Ariely que eu mostrei antes, Previsivelmente Irracional. Olha aqui, ó, a decisão é ritualizada e não consciente. Isso é muito profundo. E por que isso é importante? Porque você começa a conhecer quais são os rituais que levam uma pessoa a comprar. Aí você vai identificar quais são os rituais que uma determinada marca, um determinado produto, um determinado vendedor, um determinado especialista consegue influenciar em você para você querer comprar aquele tipo de produto, e a partir do momento que você observa isso em você mesmo, você consegue reproduzir no outro e consegue estabelecer uma conexão que vai provocar certos estímulos na pessoa para a pessoa também comprar aquilo que você quer vender. Independentemente do que você faz, se você conhece os rituais de por que as pessoas compram, você vende mais. E o quarto livro é esse aqui, Como Convencer as pessoas a fazer aquilo que você quer, de Susan Weinschenk. Eu acho que é essa a pronúncia do nome dela, tá? Aqui ela mostra 140 estratégias simples para dominar a arte da persuasão. E eu gosto tanto desse título que inclusive eu uso quando eu falo sobre copywriting. Tem um link aqui na descrição onde eu falo muito sobre o poder do copywriting, né? O poder da escrita e da fala persuasiva. E inclusive eu uso um termo desse, né? Que é a habilidade da persuasão é você influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. E eu me inspirei para ter essa frase nesse livro de Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer, de Susan Weinschenk, onde ela mostra 140 estratégias simples. E são simples mesmo, por exemplo, estratégias para ajudar você não só a vender mais, mas conseguir uma doação, conseguir o consentimento de uma pessoa numa opinião que você tem, como você apresentar algo que as pessoas ficam encantadas pelo que você faz e apresenta. Então esse livro aqui, ele realmente me ajudou a, de forma muito simples, incluir nos meus discursos, incluir nos meus textos, incluir nas minhas palestras estratégias que fazem a pessoa concordar comigo e pagar pelo que eu tenho para oferecer. Top! E agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, que são os grandes. O que eu considero os grandes mestres, que é o top 3 dessa lista. É uma lista só de 6, mas a gente está entrando agora no top 3 e são os grandes nomes que se tornaram para mim livros de cabeceira. Terceiro, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, e aqui eu já estou na edição 2.0, revista e ampliada. E esse livro aqui, que traz na capa uma frase de um outro mestre que já já eu vou citar, que diz assim: Robert Cialdini fez o impossível, melhorou uma obra-prima. O que Robert Cialdini trabalha aqui? Eu sei que esse é um dos livros mais conhecidos, principalmente no ambiente do marketing digital e das vendas, mas ele trabalha sobre aquilo que se convencionou chamar de gatilhos mentais, ou, numa linguagem mais técnica, vieses cognitivos. É como dizer que gatilho mental é o nome popular de viés cognitivo, ou viés cognitivo é o nome científico de gatilho mental. Mas o que isso significa? Que existem estímulos que você pode dar para a pessoa e ela tende a agir do jeito que você espera. Como, por exemplo, reciprocidade, afeição, prova social, autoridade, escassez, compromisso e consistência. E eu vou te dizer, eu nunca li nenhum livro mais profundo, mais prático e exemplificado sobre gatilhos mentais, vieses cognitivos do que As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Então, esse aqui é de cabeceira, é um livro para você não só ler, mas para você usar como material de consulta para o resto da sua vida, se você quer ter mais resultado no que você faz e no que você vende. O segundo livro mais importante dessa relação, Nudge, de Richard Thaler. Esse cara aqui, ele é prêmio Nobel de Economia, né?
Em 2017, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele é considerado um perito no comportamento humano. Ele não é o único que escreveu esse livro. Tem também o Cass Sunstein, que é um professor da Escola de Direito de Harvard, que contribuiu nessa obra com ele. Mas por que eu gosto tanto desse livro e eu considero ele um dos livros que mudou a minha vida e me deu mais condições de ter mais resultado no que eu faço e vai ajudar você a vender mais e fazer mais dinheiro? É porque ele trabalha também essa questão dos vieses, dos gatilhos, dos estímulos que geram ações e reações esperadas e previsíveis nas pessoas, mas ele trabalha questões muito particulares do cotidiano. Como você pode dar estímulos para as pessoas para conseguir com que elas tomem as melhores decisões. Na verdade, o termo nudge significa um pequeno empurrão para a escolha certa. Então, como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade? Ele fala de matrimônio, ele fala de vida financeira, ele fala de vida pessoal, ele fala de vida emocional, ele fala de questão de energia, de doação de órgão, de como pequenos estímulos persuasivos podem conduzir pessoas, grupos e às vezes nações inteiras a tomar uma decisão correta. Então esse livro aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo que esse livro traz e que é particularmente marcante. Ele conseguiu, com um pequeno estímulo que alterou uma legislação, fazer com que mais de 90% da população de um país inteiro se tornasse doadora de órgãos. Imagina, menos de 10% da população doava órgão ou era reconhecidamente doador de órgão. Com um estímulo persuasivo que alterou uma legislação, ele conduziu toda uma nação até a maioria esmagadora doadora de órgãos. Olha a força disso, que transcende a venda, por exemplo, mas é como você de fato influenciar o comportamento de uma pessoa. Então esse livro Nudge, ele é de fato um dos melhores de todos para mim. Só perde para o primeiro, que eu vou falar já já. Inclusive, você vai encontrar isso que eu acabei de falar sobre a doação de órgãos lá na página 191, ó, como aumentar a doação de órgãos. E acredite, tudo que ele usou, palavras, persuasão, influência, estímulos, vieses cognitivos, ou seja, gatilhos que ajudam as pessoas a tomar melhores decisões. E agora sim, o número 1 da lista, que é inclusive aquele que fez a dedicatória lá no livro do Robert Cialdini, dizendo que Robert Cialdini melhorou uma obra-prima. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama-se Daniel Kahneman e é escritor do livro Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Esse livro aqui, para mim, tá no topo da lista, porque ele não só virou um livro de cabeceira, ele é praticamente, desde o dia que eu o conheci, uma regra de vida. Daniel Kahneman também é prêmio Nobel de Economia, ele ganhou esse prêmio Nobel em 2002. Só que olha para você ver que curioso, ele é formado em psicologia. Como um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia? Porque aquilo que ele descobriu com os estudos de 4 décadas focado no comportamento humano mudou a forma como marcas e empresas lidam com as pessoas. Mudou as relações de consumo. Mudou porque ele entendeu por que as pessoas tomam as decisões que tomam. E esse livro aqui eu poderia destacar, inclusive não sei se dá para mostrar, mas ele é todo marcado, ele é todo escrito, ele é todo rabiscado. Eu dobro a página, eu tenho mais de um dele. Por quê? Porque isso aqui virou um material de consulta constante, onde eu recorro quando eu quero desenvolver, aprimorar, aprofundar ainda mais no conhecimento do comportamento humano, que é o que define se você vai ter mais ou menos resultado nessa vida. É o quanto você conhece as pessoas com quem você se relaciona. E esse livro aqui tem até uma história curiosa, que eu já cheguei a escrever sobre isso, né? Minha esposa se sentiu trocada. Eu conheci esse livro, não vou lembrar exatamente a data, tá?
mas talvez em 2017. Eu era recém-casado, vamos dizer assim, né? Eu casei em maio de 2017. Ou eu conheci esse livro em 2017, eu acho até que foi, tá? Em 2017 foi isso mesmo, porque aí foi na virada de 2017 para 2018, eu fiz uma viagem com a minha esposa e eu tinha acabado de comprar esse livro. E olha, eu vou te dizer, quando eu li as primeiras 10, 15 páginas, eu me envolvi tanto com a importância e eu já pressentia que aquilo ia mudar completamente a minha forma de compreender o mundo, as relações de consumo, a compra, a venda, as pessoas e a mim mesmo, que eu mergulhei, imergi nesse livro de uma forma tão profunda que eu não consegui aproveitar direito a viagem com a minha esposa. E aí depois eu escrevi sobre isso, né? Minha esposa se sentiu trocada, né, por um livro, por esse livro aqui. Claro que depois ela compreendeu, ela sabia o quanto era importante para mim, principalmente porque eu trabalho com marketing digital, copywriting, vendas e lançamentos há muito tempo. Ela compreendeu depois, mas isso realmente marcou e mudou a minha vida, porque eu aprendi aqui o que até então eu nunca teria tido condição de aprender na vida. Agora sim, eu preciso alertar. É uma leitura gostosa, prazerosa, daquelas que você senta, cruza as pernas e se deleita. Não, é uma leitura muitas vezes técnica, científica, profunda, mas o mais importante desse livro, ele traz dezenas de estudos de comprovação prática de como e por que as pessoas agem como agem e inclusive te dá orientações de como conseguir isso no dia a dia na sua relação com as pessoas. Então esse livro aqui, de verdade, ele é para mim o topo do topo da minha lista e quem convive comigo já deve ter ouvido muitas vezes eu falar desse livro aqui. Então fica aí a minha recomendação dos 6 livros que mudaram a minha vida e vão ajudar você a vender mais. E todos esses autores que eu falei aqui, Dan Ariely, Martin Lindstrom, Susan Weinschenk, Robert Cialdini, Richard Thaler e o último, Daniel Kahneman, eles têm outros livros traduzidos para o português vendidos aqui no Brasil, que você pode procurar. Alguns livros deles ainda não foram traduzidos para o português, você também pode procurar caso seja fácil para você ler em inglês, mas aqui estão para mim o top 6 dos livros que me ajudaram a ter mais resultado e vão ajudar você a colocar mais dinheiro no bolso, porque conhecer o comportamento humano é a chave do sucesso.